Bom dia! Feliz Dia dos Pais! A sabedoria da Kabbalah, a base da Kabbalah. Michael Leitman, Dr. Leitman, Boris e Yosef Vinokur. Hoje nós vamos falar acerca dos sentimentos, as emoções. Do que depende isso? Coisas que são relacionadas com os romances, com as histórias de amor. E Dr. Leitman vai responder suas perguntas. Nós temos mais de 30 cidades conectadas e traduções a mais de 20 idiomas. Por favor, continue conosco. Pergunta. Querido Ravi, a pergunta é sobre se os cabalistas estão limitados como qualquer pessoa comum? O Ravi. Para começar, nós temos que dizer que vocês me surpreenderam com esse tema, as emoções. A questão é que emoção, para defini-lo, é algo que vem do desejo, o desejo da matéria, de toda a criação, e a isso se chama emoção, o que está conectado com o desejo. E esse desejo que muda totalmente, constantemente, que é integral, dentro disso há todo tipo de características, mas esses são emoções, quer dizer, toda a criação e todos os mundos, tudo tem que ver com emoção. E há duas emoções, ódio e amor. Isso é tudo. E o coração fala diz Zvinka, o Ravi diz, nós estamos entre ambas emoções. E o que temos que fazer é como nós levamos e como vamos dividir, com respeito a quê? Nós aqui sempre fazemos um cálculo que é muito sensível, é muito delicado. Nós temos que tomar algo do... Como eu me relaciono com isso? Com uma noção determinada de uma forma ou outra. Então, primeiro, continuamos com... Senão vamos expandir. Moshe, nós começamos com a escolha de que nós vamos fazer perguntas e se nós vemos programas anteriormente com a pessoa de Moscou, com o Lidber, e nós falamos acerca disso, o corpo biológico, pensamentos, desejos, que o corpo humano, junto às emoções e pensamentos, esse é o homem disso, o conjunto, o Ravi. Esse é o desejo de receber, e a emoção pode ser que esteja dentro desse desejo e a considera como um gosto, um prazer, ou como um sofrimento, e segundo isso é o amor ou o ódio. O homem, Adam, não é uma única matéria, é a matéria em 3 níveis diferentes, inanimado, animado e falante. E segundo isso, é a matéria. Há outro tipo de matéria que é o homem, que é já um aspecto não normal da matéria. É a matéria que se sente, que sente dentro de si e começa a transformar-se. E todas os seus atributos
os controla, os manipula e muda a direção disso. E a forma em que vai interagir com todos esses elementos, essa forma faz de si mesmo outra pessoa. Assim que vê esses sentimentos e emoções e como os vai utilizar e mudá-los, e a relação entre essas emoções de ódio, amor, ou vice-versa, de amor a ódio, de ódio a amor, e assim vai ascendendo acima das suas emoções e constrói uma nova forma de si mesmo. E isso que se chama homem Adam, ser humano. Não é Adam o homem do nosso mundo, senão do mundo espiritual. Um desejo que criou por acima dele é como um apêndice, um anexo, que é o primordial, que assim ele pode dirigir-se corretamente. Dirigir esse desejo a respeito ao Criador e não à forma inicial, que dá sofrimento. Moshe pergunta, qual é a diferença entre essas emoções? E continua com a pergunta. O sentimento é o que eu sinto, e a mente depende como vemos. Nós estamos num estado de inanimado vegetativo e falante que está o tempo todo vendo como se pode manipular Como isso. se pode... O sofrer o menos possível. Se eu estou no nível do homem, a mente se desenvolve, que é quando tem a compreensão, no nível do homem, nada mais. Para que isso? Qual o significado disso? E aqui tem já um elemento adicional, a existência, o mundo. A relação com a meta, com o propósito da vida. Não como nível animal. No animal, o tempo todo quer sentir-se da forma mais cômoda possível, melhor e segura. Mesmo assim, quando falamos do homem, está escrito que não pode preencher-se com isso nada mais, com nada mais existencial simples, senão que vê o passado e também quer saber o futuro, como pode influenciar isso de forma a mudar as suas sensações e emoções e sentimentos, e pode ser que sofre nesse momento para depois no futuro ter satisfação. Apesar do sofrimento, decidem ter um melhor futuro que vê unicamente sofrimento ou satisfação momentânea no nível alto. A isso ele chama a sabedoria da Kabbalah, homem, Adam. A palavra Adam, Domé, que significa parecido com o Criador. São definições claras? O inanimado vegetativo falante e o homem quando se parece ao Criador. Responde o Rá. Boris. Nos escritos do Shamat nos diz que o homem não pensa no que não quer. Tudo está condicionado ao desejo e quer ser eterno. Sempre pensa o que deseja. O desejo maneja a mente. Svinka pergunta. Igor da Alemanha pergunta. Como pode o homem criar esse desejo do amor? O Rafa, mora de que? A si mesmo? Que? O que exatamente? Aos demais? Sim, essa é a natureza. O homem normal deve buscar isso. Sim, a sensação de amor a outra pessoa. Senka. Não faça a mim, não faça aos próximos.
Sim, nos aproximamos ao que estão no ambiente. Sim, diz o Rafa, se eu não quero a mim mesmo, eu não posso, como vou poder amar os demais? Amar os demais como os demais. E como ama a ti mesmo e do que ama a si mesmo. O amor é uma sensação ou uma força no homem? O amor é uma sensação que eu sinto. O sentido de pertencer a mim mesmo e nada mais. A força de amar-me? Não, dizemos que sim. A pergunta, o amor eterno, essa sensação, depende de quanto nós temos uma compreensão disso? Eu não entendo, diz o Rav, eu não entendo o que você diz. O amor eterno... Sim, o amor eterno. Nós aqui falamos reais e não abstratas dos filmes. Eu tenho uma outra pergunta, diz Moshe. A variedade das sensações que sentimos, que temos, de acordo com os nossos sentidos, nós estamos condicionados ou o homem pode desenvolver por si? Raf, o homem, ao largo da sua vida, não escolhe nada, não decide nada, ele não tem nenhum livre-arbítrio. Passa de maneira gradual ao largo de diferentes emoções na sua vida para que, ao final, possa executar e poder agregar, ansiar sensações para ter uma compreensão de como utilizar essas sensações e quando chega a sabedoria da Kabbalah. Mas pode continuar assim através de dezenas de gerações e de encarnações. E se acumular uma quantidade determinada dessas sensações? Sim, diz o Rav. Não há nada que seja casual, até os detalhes mínimos. O homem e toda a natureza, mas o homem é uma coisa confusa que parece que nós fazemos nada como se fossem coisas casuais, mas não há nada casual. Tudo está condicionado ou pré-determinado. Moshe. O pensamento tem que ver com o desejo ou não vou fazer nada que não esteja condicionado pelo pensamento? O que é? Ao final do desejo. Os pensamentos sempre dizem ao homem, aos adicionais, tudo o que tem. Moshe. Pode ser que esteja numa aula, numa lição, está pensando outra coisa e não sei, o que fazem 5, 6 anos eu estava em um automóvel e tem essas recordações. Mas há coisas que passam, pensamentos que não são claros. De onde chegam? Tudo isso acontece dentro de nós. E o tempo todo você vai ter uma ordem desses pensamentos que mudam completamente. Não há nada que seja casual. Pode parecer que seja algo tonto, bobo, mas no momento que começa com isso, eu tenho uma razão. Pensa em algumas coisas que aconteceram há 5, 6 anos que não tinha razão. Não é que passaram esse tempo como você acredita. Foram diferentes detalhes que foram somando e agregando essa lista na tua memória. E isso era indispensável para levar-te a uma sensação espiritual determinada. Oxi. Eu tenho que pensar que isso está dentro de mim? Como funciona isso? Não tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar o que acontece a cada momento. Não ver como se fosse algo que está te perturbando. E é isso que você tem que fazer, é complementar todos os pensamentos, sensações, para dirigi-los assim ao propósito da vida, para poder chegar à revelação do Criador, que é uma força superior. Então, vai chegar a um nível
em que tudo está à frente aos seus olhos e vai poder entender quais são as conexões que há por atrás da realidade. Boris, por que o amor se toma como algo maravilhoso e o ódio como algo mal, negativo? Sim, de fato, o amor traz pensamentos positivos, de felicidade, como algo geral, que não nos pressiona, que, ao contrário, é alguma coisa que traz benefício. Nós estamos falando do amor do homem à mulher, o amor aos peixes, senão que nós falamos ao amor à natureza, aos familiares, às pessoas mais próximas de nós, aos filhos, segundo a relação positiva na criação, e a isso ele chama amor. Tudo que nós vemos como positivo. Nós estamos falando de amor que se reveste no nosso ego e isso se converte em algo que se interpreta como amor próprio, que é algo que existe dentro de mim e nada mais importa. E este amor próprio é que se revela em diferentes níveis, em comida, sexo, família, controle, conhecimento, honra, plenitude, dinheiro. E o amor que está dentro do ego pode ser muito duro e pode se revelar também como ódio em cada coisa que está contra o que nós consideramos esse amor, e é isso que acontece. Passamos no mundo. Mas se nós falamos a respeito do significado real do amor, do significado puro, aí nós estamos por acima do ego, na natureza superior, Criador. Boris, seguindo com isso, nós temos menos e mais. Positivo e negativo. E não há nada, uma sensação específica entre o menos e o mais, como a ciência e a existência? Rav, se nós falamos sobre a natureza externa, mas dentro de nós é amor e ódio, e assim sentimos. Há uma relação pessoal com respeito a esses eventos. Izinka, aqui é uma pergunta do Japão muito interessante. Se o Criador tem emoções? Rav, nós não falamos do Criador, porque com relação a ele, não, do Criador a nós, não há essas emoções como nós a pensamos, mas nos manda os pensamentos, as emoções a nós. É assim como nós sentimos que nos é cômodo, dentro de nós não há nada. E com relação a nós, é absoluta, não muda. É determinado, completo, perfeito. Então, a relação entre nós é amor completo e positivo. E se sentimos que o Criador se enoja, que ele fica bravo, assim é mais fácil poder dirigir tudo isso a algo e que tem que mudar com relação às nossas ações. Mas aqui não há nenhuma mudança que se produz, e sim, é que eu não quero confundi-los, mas eu diria que o Criador não importa como vocês vão atuar e o que vocês fazem. São vocês os que têm que decidir ser melhores que os demais, de elevar-se do nível atual e assim ver como o mundo todo vai mudar. O Criador está acima de todos os pensamentos e a ele não influencia isso. Nós temos uma ânsia de fazer o bem ao Criador, dar-lhe algo, amá-lo, e assim sucessivamente. Isso é nada mais do que amor ao próximo e a mudança que tem que ter no homem, nada mais.
entre nós. Svinka, uma pergunta adicional do Japão. Se alguém que estuda Kabbalah pode levar à luz, que seja mesmo que seja um homem mau? Por meio da correção, diz o Rav, não importa quais são os seus atributos maus ou difíceis, pode atrair mais luz ao mundo. Está dizendo que tem que ser egoísta? As pessoas mais egoístas, não mais do que há. Moshe, os cabalistas são os piores? São os piores. O Svinka diz que Moisés tampouco era uma pessoa fácil. Isso é o que diz a história. O Rav, os estudantes de Rav Shimon podiam queimar um ao outro. Não estou falando aqui de palavras bonitas. Não são para um romance, mas assim se sentiam nesse momento. Eles poderiam fazer isso de se aproximar o outro e não me importaria. Esse é um tipo de sentimento que nasce na pessoa. E o processo que é fazer uma correção. Svinka, mas antes se sentavam juntos os estudantes. Sim, também agora chega a um nível muito alto, a um grau maior, e recebe a luz, sim, mas de repente, outra vez, se revela sentimentos de ódio. E essa conexão se chega num nível cada vez maior. Moshe, então poderia se adicionar que isto não se reflete no mundo atual? No dia a dia, através de diferentes sensações ou situações? Boris? Não foi traduzida a pergunta. Sim, as pessoas que falam de amor não necessariamente são as melhores, pode ser que sejam as piores. Mais fácil para o homem falar o que está fora do que está dentro. Ele não quer corrigir a si mesmo, só os demais que venham a estudar Kabbalah. E as emoções, de que dependem esses ascensos e descensos? Depende desses descensos espirituais. Os ascensos e descensos influem nas emoções, nas sensações, mas nos ajuda a utilizar-no corretamente. Porque se eu tenho descenso, eu sinto debilidade e ao mesmo tempo sinto felicidade, porque através dessa descida eu sinto que vai haver uma subida. Então, uma coisa influencia na outra, é como nós deixamos. A vergonha, isso é uma emoção que influi muito a pessoa. Alguém que está disposto a suicidar-se, inclusive para não sentir vergonha. Como explica? A vergonha é a primeira restrição, que é o desejo de receber. Sente essa restrição, porque ao contrário ao Criador, que é o outorgante, eu sou o receptor. Então dá essa sensação de vergonha, porque tem uma característica contrária a ele. E isso nós não vemos, que a vergonha é a sensação maior que pode haver que controla uma pessoa e que controla mais do que outra. Eu não entendo como isso está relacionado com o Criador. O homem, de repente, sente essa vergonha com respeito à sua família, por exemplo. Sim, ele sente que está desconectado completamente do todo. Não importa. Diz que isso é contrário ao Criador. O que significa? Sente que está em contrário à sua característica, que é perfeito, completo.
E você não está completo, nem tampouco existe. Menos que isso, não está eliminando a ti mesmo, senão que o que faz é, como explicá-lo? Há uma sensação de anulação, de golpe pessoal com respeito aos demais. Não há nada além disso. Não há sequer que matar uma pessoa assim, Deus me livre, que vai se sentir tão mal que sente que é a influência negativa do exterior que não vai poder manter-se. É uma sensação insuportável, incrível, e vai continuar assim. E vai sentir que é como morrer. Nesse estado, há alguma recomendação? Como que tem que fazer uma pessoa assim? Não. Não, eu estou falando do nível de sofrimento que uma pessoa pode passar e que está querendo passar o pior para sair do seu ego. Então não está claro, tem pessoas que têm tanta vergonha que não são como o Criador, por isso, porque não são como eles, não são como Deus, não estão completos? O Ravi. Não, deixa que vai se justificar a si mesmo. Eu não falo disso do nível corporal. As pessoas que passam por isso sempre tentam se justificar? Nós temos que construir uma sociedade que vai passar por cima disso, que vai elevar-se por cima da vergonha e assim se vai sentir melhor? Rav, o homem tem que estar com esse sentido de vergonha com relação ao Criador, que não é como ele. Moshe, isso é algo que é uma desconexão muito grande que é com ele, não? Por que eu tenho que me envergonhar com respeito ao Criador? Porque você vai sentir que não é como ele. E ele que vai te corrigir. Por que deveria me envergonhar se não é assim? Então por que eu tenho que me envergonhar? É uma boa desculpa. Mas tem uma frase que diz: dirige-te a ele, que ele te fez. O homem não vai saber de nada. Quando há uma sensação assim, não se pode fazer nada. Nós não nos avergonhamos, nós não sentimos, por isso que está oculto para poder ajudar-te. E como vais a sentir com respeito a ele? Queres encontrá-lo. Por isso que sente toda assistência não tem sentido. Vergonha com respeito a um amigo é o mesmo que sentir vergonha com o Criador? Sim, diz o Rav, sim, nós começamos a construir-nos de tal forma de sentir essa vergonha ao amigo, quando nós queremos ser exemplo ao amigo. Então, cada situação ou estado contrário a isso se vai sentir como um sofrimento, como uma sensação de vergonha. Alexander pergunta, o que pode fazer com essa sensação de que as pessoas no mundo não estão conectadas entre si, que há distinção? Sim, lamentavelmente, como funciona, como está envolvido. E a natureza, todos os elementos, inanimado, vegetativo e afalante, tudo se vai revelando cada vez mais integral. Tudo entra em um sistema determinado que já estava, mas agora está se aproximando mais ao homem, que está absorvendo dentro de si, dentro desse sistema. E o homem não sabe como fazê-lo. Não sabe como fazer porque é o contrário à característica de outorgamento. E a natureza quer integrá-lo, quer que esteja imerso nesse sistema. E ele não está, o homem não está nesse nível de integração, de maneira interna. Mas nós podemos dizer que inanimidade vegetativo falante e animado, todos esses elementos são níveis da natureza. Podemos dizer que sim,
são partes desse sistema, mas nós não o vemos de forma correta, porque nossa percepção é egoísta. E se nós pudéssemos ver a natureza de forma global e integral, poderíamos revelar que esta não nos limita e que funciona de forma simbiótica e perfeita. E de Nova York pergunta se o amor é próprio, como uma forma de sobrevivência que não deveria se eliminar, se deve ver nisso amor espiritual? Diz o Rav, não. Afinal de contas, nós não devemos pensar em nós para nada. Temos que pensar numa sociedade, num grupo, em que cada um deve receber o que é necessário, deixar de pensar em si mesmo e nada mais do que o mínimo. Cada um vai a receber o indispensável para a sua existência e preocupar-se nada mais como através desse entre todos poder ascender ao mundo verdadeiro, ao mundo real. Porque nós agora estamos vivendo como se estivéssemos num sonho. Não vemos a realidade, não sabemos o mundo que estamos e vivemos. Estamos sempre vivendo dentro de nós. O ego nos encarcera internamente. E afora, pensamos que está no que acontece de verdade, mas nada mais é. Eu não tenho internamente, é algo que se reflete em mim. Todo tipo de ações e de atos que eu sinto diante de mim, ou que vejo diante de mim, mas de fato, não é o mundo. Eu, dentro de mim, da minha esfera, é o que sinto tudo isso. É que sinto tudo isso. Hoje. E um atributo, ou melhor dito, interno, que pode ser a ética, ou quer dizer que eu sou um homem corrigido, ou que tem uma consciência? Não há aqui nada da consciência, nada com relação à consciência. Isso é... Tem que ver isso com a vergonha? Sim, nada mais do que isso. Quando perguntamos para alguém onde está a sua consciência, nós queremos simplesmente despertar essa questão da vergonha. Está falando acerca do humor, que é um presente que se pode se desenvolver, isto é algo que ocorre nada mais com certas pessoas? Sim, diz o Rafa, o animal não tem isso. Aqui falamos da possibilidade de jogar, de experimentar, mas isso ressoa a sensação de vergonha e o que trabalhamos que tem a ver com o nível do homem, e o homem tem que ser um homem desenvolvido, não um homem comum, porque quando há uma relação entre contrários, há uma sensação especial. E assim irá poder ver qual a interação que há entre diferentes elementos e as faíscas que tem no mundo. Serguei pergunta, como podemos chegar ao amor verdadeiro se nós não nos sentimos? Pode dar um exemplo? Um exemplo de amor verdadeiro é da mãe ao filho. Esse é o único amor animal que há em nosso mundo e podemos ver que, afinal, que é algo ilimitado. Nós vemos isso também nos animais e de forma mais ampla que no homem. Mas tudo isso é, afinal de contas, no nível animal, no nível corporal. Se nós pudéssemos eliminar a relação entre mãe e filho, por exemplo, então não haveria uma conexão. No nosso mundo, uma conexão é simplesmente uma relação egoísta entre as pessoas. Não há nada além disso. Eu te amo, por quê? Porque eu, por meio de você, eu sinto esse amor. E é uma forma de utilizar. Boris?
como eu posso falar da falta de sensação de algo? Não é a sensação do outro, mas o que eu faço é que eu vou ter uma compreensão do desejo da outra pessoa. Eu vejo, por exemplo, quanto a filmes que são pagas para você chorar, ou vão à Alemanha para ver algo especial, outras apresentações. Isso é para despertar emoções. O homem se entretém no que ele gosta. Há até um artigo do Ravage que diz o seguinte, que a sensação é que você não experimenta o que houve no passado, que pode se ver em outras pessoas, o que parece como eu também quero estar nessa situação, então desperta um anseio e chega a ti como algo doce, como algo que você quer. E desperta nisso algo doce, algo positivo, e que o que você quer rápido. Então, por isso é que amamos sentir, e às vezes choramos, e amamos todo tipo de sensações que nos despertam, porque isso nos dá prazer. Zinca, no passado foi dito que ensino, por exemplo, é algo que nos dá como algo positivo porque eu estou no lugar de outra pessoa, como representar um papel de outra pessoa. Sim, isso nas séries de televisão ou no cinema, isso é o que as pessoas gostam, porque é algo como que representando personagens. Sim, isso eu também penso com respeito aos meus estudantes. Se nós chegamos a uma pessoa com tudo isso, então é suficiente como viver a vida de outra pessoa ou que não vive ele mesmo? Há teorias desse tipo. Quando é reverso, nós podemos influir de forma negativa as crianças. Há exemplos que são maus, eu penso que tem que ser uma coisa que temos que ter cuidado com as crianças. Eu não posso desonrar, simplesmente eliminar algo que está na minha vida. Eu me desespero, sim, por coisas específicas, e especificamente não tem no caso uma coisa. Quando o homem tem o livre-arbítrio, que é uma única coisa, que é temer, quer ter um grupo determinado e tem a possibilidade de receber um apoio dirigido a isso e o implementa, isso posso dizer que... Mas o resto de coisas, não. Não há por que e perder a paciência, ficar bravo e perder a paciência, porque tudo vem do Criador. Então, isso é algo a respeito ao Criador e seus estudantes? Esse tem a ver, não tem por que se enraivecer, ele não tem a ver só com você, com o Criador. Sim, tem coisas que o cabalista não tem. Por exemplo, inveja, diz o Rav. Não há tal coisa, não há inveja ou ciúmes, porque o Criador manda todo tipo de papéis que você tem que fazer, implementar, e a pessoa outras coisas. Mas eu vou reacionar de forma positiva ou negativa, como me dá, mas aqui não tem respeito ao Criador ou criasse a mim como uma razão, porque não fez isso ou outro, ou porque todo tipo de queixas a ele. Tudo passa. Então, essa relação que se dá, que é muito clara, que tudo que acontece, o que chega a mim, ele o manda. E ele me dirige, me controla, ainda que eu sinta que eu não posso manejar nada. É que ele manipula, maneja a mim. E a cada instante da minha existência quer levar-me a um estado ótimo possível.
Moshe, se isso ocorre ou sucede na natureza, então há uma sensação que eu tenho que utilizar, uma emoção que me dá para fazer a correção? Todo o negativo que nós vivemos é pelo ego, para que nós possamos rejeitá-lo. Então esse é meu próprio eu não posso suportar isso, eu tenho que mudar tudo isso? Sim, assim é como um duplo ego. Odiar teu próprio ego. Boris, qual é a sensação de afastamento que a pessoa sente a rejeição a algo ou a alguém? Essa rejeição é a falta de equivalência com respeito a algo. É algo que eu sinto que não é meu, que não me pertence. E há uma sensação que eu estou fora de mim, e esse fora de mim não vai comigo. Então, com isso, eu desprezo isso e eu não quero sequer ocupar com isso, nem me aproximar disso. Então, eu me afasto disso. Então, pode ser que uma pessoa seja, de forma externa, perfeita relação. Na relação não se pode. Então, há esse tipo de expressões que são egoístas, que estão fora de mim. E Zinca pergunta de quais este medo que sinto em troca na vida? Sim, diz o Rafa, é como um animalzinho que tem medo de sair da sua toca, porque já está num lugar seguro, conhecido, porque está cansado já de coisas novas, e com o cabalista se acontece o contrário. As mudanças que ele experimenta, ele fecha os olhos, tudo vem do Criador, então eu não tenho medo de nenhuma mudança. Eu me conecto ao Criador, porque tudo vem dele, então todas as mudanças são boas, porque acima dessas mudanças, que eu vejo como negativos, eu me conecto com ele mais ainda. E eu conheço essas mudanças e sei que é algo necessário para mim. Então também vou querer. É algo que eu vou querer? Sim, o egoísta se pode conectar com o Criador através de formas negativas, não vou poder dirigir diretamente. Moshe, um cabalista então recebe todos os problemas e as mudanças e todas as tribulações como uma forma de chegar ao Criador? Rav, é simplesmente não somente isso, senão que tudo chega dele, eu não tenho por que ter temor. Se não vou pensar demasiado por que isso chegou dele com um propósito. Isso vai ser claro. Chegou por causa de um propósito. Tem um propósito. Por que pode haver um problema se todo está conectado a ele e tudo? Então, vou pensar sempre que essa é a minha boa vida. Se eu estou sempre me comunicando e conectado ao Criador, eu vou sentir que eu estou num mundo diferente e num estado completamente diferente, distinto. Eu estou em conexão com a força superior. E tudo que aconteça diante de mim, a sensação desse mundo, eu vou sentir como algo que me afeta, mas se eu estou conectado com ele, é para conectar-me. Todas as coisas que passam é para chegar a ele. E não vai desaparecer nada do que há. Simplesmente a minha percepção vai mudar. E isso é tudo o que há. A relação é eterna com ele, esse é o mundo. E sim, o cabalista sempre agradece cada coisa que chega, porque sabe que tudo chega do Criador? Diz o Rav, logicamente que sim, que o agradecimento
É o que deve haver no homem, que o Criador lhe dá livros, o mestre, o professor, os amigos, e tudo foi dado para poder me conectar com ele, com o Criador. E essas condições foram dadas de forma ótima para que eu, com todos os meus atributos, possa me aproximar a ele. Quer dizer, existe o Criador de forma absoluta e perfeita, e eu que sou um criado e uma criatura perfeita e limitada, e todos esses meios me levam ao Criador. E isso determina o nível inicial e final. Quando diz que agradece o mestre, a pergunta era sobre o agradecimento às pessoas. Perguntei, como explica quando se diz agradecer ao mestre? Não, o que eu posso dizer? Eu não sei como dizê-lo para que para que as pessoas entendam, como possam entender. É como coisa diferente de me aproximar ao Criador pelo professor. Ele fala do Rabash. Isso é que chega por si ou é de trabalhar para que se chegue? Para uma pessoa começa a entender o que recebe do professor, isso se passa de uma forma natural. E é como as crianças que não apreciam aos pais, assim, até que eles são pais por si mesmos. E de forma externa ele tem uma percepção diferente do que vem por fora. Mas através do professor, ele vê como seu vaso, o vaso do professor. Aí, então, pode se compreender. O Moshe diz, vai compreender que o mestre, todo tipo de seu avanço e desenvolvimento, não até que chegue a esse nível, se não agora? Isso é uma relação que há, é uma relação entre Parsufim e os vasos de cima a baixo, de baixo para cima. É uma interação viva, intermitente. É sempre algo que não posso desconectar? Não. Diga-nos, por favor, como eu posso relacionar quando as pessoas próximas me fazem enraivecer? Pensa a questão ao Criador. Nada pode te enraivecer. Como é que vai te afetar se uma pessoa não é uma pessoa próxima? Qual é a forma correta espiritual para chegar a isso, a condição principal? A condição principal é a paciência. Paciência e determinação. Pergunta de Max. Como você chega a mudar as mudanças que tem fazendo no estado de ânimo? O que eu tenho diante de mim sempre é o propósito primordial de não perder a conexão com o Criador. E por isso, todos os estados de ânimos e todos os estados em geral, eu aprecio e os considero como uma forma de ter uma conexão maior e mais ampla ao Criador, a este conceito. A pergunta de uma pessoa que não pergunta é mais satisfeita? Está satisfeito? Eu posso dizer que sou mais satisfeito que você? Não elimino nada. Nenhuma situação, nenhuma pergunta. O cabalista é um homem que cai e sobe e se desconecta do Criador e de toda a espiritualidade no seu estado e começa a reacionar de forma diferente. E aí regressa ao estado anterior. Aí tem todo tipo de processos. Então, isso é uma situação, um estado muito interessante, mas todos esses estados nos acontecem para que, no final das contas, sentir que o Criador é absoluta e justificá-lo. Uma pergunta que nos chega do YouTube. As pessoas que são inteligentes, os líderes da sociedade, que o ódio é maior às pessoas,
Sim, são egoístas, porque não são corrigidos. Os que chegam a níveis mais altos de que manejam a política, a sociedade, a ciência nos níveis altos, são pessoas com ego maiores e, logicamente, que tomam com pessoas que simplesmente são as pessoas que podem utilizar de forma potencial. Não são pessoas que tomam a realidade com relação aos seus desejos. E, por isso, tem quem estuda a Kabbalah. Ah, esse é um grande músico, um grande ator, mas pode ser que, em forma espiritual, está num nível mais baixo, com relação ao que estudam os cabalistas também. E possivelmente não vão estar no nível nem sequer básico. As pessoas, eu creio que isso está se revelando cada dia mais. De quais é a condição espiritual? As pessoas pensam que não é fácil amar-se a si mesmo e diz que amar-se a si mesmo vão poder amar ao mundo. Como o senhor vê isso? Sim, quem sou eu na vida? O homem tem que saber tudo o que sente agora a si mesmo. Não é ele, senão é um animal egoísta que existe há um par de anos, de forma limitada. E a verdade é que está fechado em si mesmo, como enjaulado, e tem que desenvolver-se, sair daí, sair desse cárcere, desse espaço limitado, para poder crescer. E isso está dentro de nós, muito internamente. Este é o ponto no coração? Sim, esse é o ponto do coração que tem que se desenvolver. Ilia, eu estudo a sabedoria da Kabbalah e minha esposa espera disso que eu seja mais tranquilo através disso. Isso é algo que vai se passar ou não? Diga à sua esposa que daqui a pouco vai acontecer isso. Pergunta, eu tenho algum... Fale-nos um pouco a respeito dos céus. Os ciúmes ou da inveja. O que foi dito é que é uma condição muito importante, mas a vergonha é outra coisa. A inveja, o que eu diria, é algo que desperta, que não está dirigido corretamente, não nos vai a levar a nada. Se caminhamos a correção, é algo muito positivo. E isso, quando eu vejo demais, e não é que os olhos, tem que ter cuidado com isso. Se não, que eu tenho que desejo de ser como o outro, quando avança espiritualmente. O que eu quero é, segundo o que eu sinto e entendo, segundo a minha própria perspectiva. É isso que eu tenho que mudar. É algo que me faz avançar? Sim, diz o Rav. Qual é a diferença entre o amor e a honra? A diferença entre amor e a honra que a honra é a parte do desenvolvimento da pessoa, do egoísmo, e o amor é a aproximação ao Criador. Qual é a explicação do medo e o temor? O medo é egoísta, nós utilizamos outra palavra que é temor. Não medo, senão temor. Não é algo... Eu não sei nem como traduzir isso. É uma sensação de que eu não faço o suficiente daquilo que eu poderia fazer.
Se há um temor corporal, Se um cabalista, por exemplo, cai, pode ser que sinta medo, mas a subida espiritual chega ao nível do homem. São duas condições. o que faz o cabalista? O cabalista se faz com uma relação com o Criador, que não há nada além dele. O que existe são as concepções do cabalista permanentemente. Há um tipo de medo ou temor? Sim, porque você vai receber todas as coisas dele e está consciente disso. E se você o recebe já. Já sabe que tem um fim. Pergunta, eu me envergonho que todavia eu tenho um corpo? O que fazer com isso? O que fazer? Deixa disso. Não é uma coisa que você deveria se preocupar. Você tem que falar e pensar tudo com relação à intenção ao Criador através do grupo e dos amigos, porque se é um anseio pessoal com respeito ao Criador, e isso é algo que controla, tem que buscar, que investigar como encontrar nessas conexões uma conexão, algo que possa melhorar. E como levar a direção à verdade? Na realidade verdadeira, porque a conexão com os amigos é, na realidade, a conexão com o Criador. Isso é algo que vocês vão revelando. Quando vocês verem quais são os seus atributos com respeito ao Criador, isso vai poder dividir por meio do grupo. E essa é a direção correta. Pergunta, se o homem pode despertar isso de forma egoísta, de forma individual? Não, para nada. Vocês não têm que respeito em si, não ter nada negativo, nada. Nenhuma sensação positiva, só uma sensação positiva com relação ao amor. Então, Boris, essa é uma questão anti-espiritual, quando eu desperto algo negativo interno? Para que fazer um trabalho assim? Não tem que fazer nada disso. O que nós precisamos experimentar, pensar, é no trabalho interno. É o único que nós temos que fazer, ter um anseio com relação e ter uma relação completa, perfeita com o Criador. E se neste mundo nós temos que fazer um trabalho em que é bom, que nós vamos sofrer nem nada? Nada. Você é a única a preocupar-se com a sua relação com o grupo e o Criador. Uma pergunta de Londres. E como eu posso ter o despertar o ponto no coração? Despertar do ponto do coração é através das encarnações que passou e os diferentes níveis da natureza quando chega ao nível do homem. Qual é a sensação inicial do homem quando ele tem a sensação do Criador? É como uma nuvem que está sobre você, quer dizer, uma segurança absoluta. Sim, a segurança completa como algo no céu que te cobre. Svinka, pergunta de Odessa. Pode ser alguém que pode ser diferente, pense alguma coisa diferente do que antes lhe interessava? Sim. Paciência são as condições e a Kabbalah, sim, obviamente, também tenho interesse na Kabbalah e de repente já não tenho mais. Tudo isso se genera, se cria. Como se é relacionada a intenção nisso, a sensação com relação ao amor? O amor surge nada mais do que quando há uma relação completa. Um anúncio importante.
Мои пожелания на неделю начинать готовиться к конгрессу в Германии. Будут выставлены уроки в ближайшие дни. Я уже 4 Esta semana, готовил. Из 6 или 7 уроков, не помню. Вот, так что можно будет их читать. as eleições durante a semana, eu já me preparei, vocês podem ler e perguntar sobre eles no site. Vocês também encontrarão esse material. E ademais disso, se tem a possibilidade de chegar a esse congresso, convidamos a todos que cheguem. A recepção, registros estão abertos e a partir disso haverá também um outro congresso em Geórgia, 15 e 17 de setembro. Então vocês também podem chegar lá. E você disse que preparou lições sobre o que são? As lições são de temas diversos e são cada vez mais completos. Vocês podem tomar todas as lições do congresso anterior e podem repassá-los para o seguinte congresso e verão que é algo diferente. Podem tomar o mesmo conteúdo e mesmo que desenvolvamos depois, vão tomá-lo como algo novo, porque vocês mudaram. E isso já não é algo que você lerá de uma forma... Mas que em cada congresso há diferentes pessoas, países distintos, é totalmente diferente. Então tudo é diferente, distinto. Aqui um exemplo, por exemplo, assim, na Geórgia ou Lituânia, nós vamos passar os mesmos temas, exatamente o mesmo. Vocês vão imprimir isso, eu mesmo vou tomar em 7 congressos e vocês vão se dar conta como é algo novo completamente. Então, conhece-te a ti mesmo e cada vez nós nos renovemos e desejo a todos vocês que tenham uma boa semana, uma boa preparação para o congresso que se avizinha. Vocês venham, se puderem chegar, estaremos com a mesma intenção, todos juntos, seja de onde vocês estejam, e juntos um novo passo de avanço espiritual. Feliz Dia dos Pais, os amigos brasileiros e portugueses.